Pare. O que quer que você esteja fazendo agora, pare imediatamente. O que eu vou dizer não é para todos que ouvem, mas é profundamente para você. Algo aconteceu na sua vida, algo foi trancado e mantido em sigilo absoluto, e só agora, neste exato segundo, essa mensagem foi liberada para os seus ouvidos. Você tem sentido uma inquietação que não consegue explicar, uma sensação de que as peças do seu destino foram movidas de lugar enquanto você dormia. Você não está atrasado. Você não perdeu o seu caminho. Você simplesmente esteve em um longo e silencioso tempo de preparação divina, um processo que a maioria das pessoas confunde com estagnação, mas que, na verdade, é o alicerce de tudo o que está prestes a ser revelado. Nesta nossa conversa, você vai reconhecer os 5 sinais que têm aparecido na sua rotina e entender o que eles realmente significam para o seu futuro. Você vai compreender o padrão único que tem bloqueado o que você tanto busca. E, mais importante, você vai receber uma confirmação que eu acredito ser a própria razão pela qual este caminho se abriu para você hoje. Fique comigo, pois este não é um momento casual. É uma marcação de tempo. Você tem vivido uma exaustão que não vem do trabalho físico. É uma fadiga que reside na alma. Uma exaustão de tentar, por esforço próprio, abrir portas que, na verdade, não têm maçanetas para você. Você sente que, ao redor de você, as pessoas correm, alcançam coisas e celebram vitórias, enquanto você permanece em um isolamento necessário, carregando um peso invisível que ninguém mais consegue notar. Você nota que conversas que antes faziam sentido agora parecem vazias. Você percebe que o seu silêncio incomoda quem não está pronto para a profundidade da sua nova fase. Essa solidão não é punição, é a calibração do seu espírito para uma frequência mais alta. Você se sente, por vezes, como se estivesse segurando um fardo que ninguém mais enxerga, uma responsabilidade que parece ser apenas sua. E atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Essa carga tem drenado a sua alegria. Mas preste muita atenção agora. O ato de seus dedos digitarem esses 3 números é a sua forma de dizer sim para o que está sendo revelado. É o menor dos acordos, mas é um acordo real. Digite 888. Depois volte imediatamente aqui para mim. Não se apresse. Deixe que essa aceitação percorra o seu sistema. O número 888 é a frequência da abundância que vem após o deserto. A confirmação de que o que estava contido está finalmente transbordando. Enquanto você faz isso, perceba que o isolamento que você viveu não foi um distanciamento de Deus, mas sim um tempo em que Ele trancou a sua vida para que nada fosse construído sobre bases falsas. Você estava tentando empurrar o destino, quando, na verdade, o destino estava esperando você se tornar quem precisava ser para recebê-lo. Agora mergulhe um pouco mais fundo comigo. Por que esse esforço próprio, essa tentativa incansável de controlar o resultado, pareceu sempre terminar em frustração? O diagnóstico é simples, mas requer coragem para encarar.
Você estava operando sob a premissa de que precisava provar o seu valor através da conquista. Você acreditava que, se não lutasse com unhas e dentes, nada aconteceria. Mas existe uma lei maior, uma lei de colheita que não exige a sua ansiedade. Imagine por um momento a imagem de um jardim de inverno. Em pleno frio, quando tudo ao redor parece morto, quando a geada cobre a terra e nenhum botão de flor ousa brotar, a semente não está morrendo. Ela está trabalhando na escuridão, criando raízes que serão invisíveis para o mundo, mas que sustentarão o peso do seu futuro quando a primavera finalmente chegar. O frio que você sentiu, aquele silêncio de meses ou até anos em que nenhuma porta se abriu, foi o seu jardim de inverno. Foi o tempo de criar raízes. Deixe que essa declaração firme o que acabou de ser revelado em seu espírito. O ato de declarar essa prontidão faz com que a sua nova identidade seja selada. Digite e depois volte para a nossa conversa. O que acontece agora é um processo de despojamento. Você está soltando não apenas coisas, mas partes de quem você era, que não têm espaço na sua nova estação. É um despojamento necessário. Quando você para de puxar as cordas que não estão mais presas a nada, você descobre que a sua paz não era algo que deveria ser conquistado, mas algo que sempre esteve lá, esperando você parar de correr. Você não precisa construir o seu futuro, você precisa apenas se alinhar com o que já foi desenhado. Se algo nesta mensagem confirmou o que o seu espírito já sussurrava, deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não como uma métrica de um sistema, mas como uma concordância profunda entre nós de que o que foi nomeado aqui é a verdade. E agora, quero que você visualize alguém. Existe uma pessoa na sua vida que precisa ouvir isso tanto quanto você. Alguém que tem trabalhado com tanta dedicação que está quase desistindo. Alguém que carrega uma tristeza secreta que ninguém mais percebe. Alguém cujos olhos parecem sempre estar procurando por uma resposta que nunca chega. A face dessa pessoa apareceu na sua mente agora, enquanto eu falava. Não ignore essa intuição. Envie este momento para ela, não como um conselho, mas como uma entrega, um ministério de reconhecimento que você está fazendo em favor de alguém que você ama. Antes de encerrarmos, quero que você se firme na verdade que atravessa toda essa jornada. Digite com calma, não como quem pede, mas como quem reconhece uma posição que já foi ocupada. Esta é a sua afirmação final. Pare e respire fundo e entenda o peso do que vou lhe dizer agora. Você passou anos tentando forçar passagens que simplesmente não se moviam. Você gastou as suas energias, os seus dias e as suas noites tentando girar chaves em fechaduras que, na verdade, estavam sendo mantidas trancadas por uma mão muito maior do que a sua. Você sentia o esforço, sentia o cansaço, mas acreditava que a resistência era apenas um obstáculo a ser superado. O que você não conseguia ver, lá atrás, é que aquela porta não estava emperrada, ela estava guardada. Deus trancou aquelas entradas não para negar o seu destino, mas para impedir que você entrasse em lugares que ainda não tinham a estrutura necessária para sustentar a grandeza que Ele preparou para a sua vida. Se você tivesse forçado a entrada, teria encontrado apenas frustração, porque o que estava atrás daquela porta não era a sua colheita, era apenas um desvio. Agora, o seu espírito começa a entender que o silêncio daquelas portas trancadas foi, na verdade, a maior proteção que você já recebeu. Para compreender o porquê de tanto tempo no escuro, imagine um jardim de inverno. O jardim de inverno parece, para os olhos de quem passa apressado, um lugar morto, um lugar onde a vida cessou, onde a geada cobriu tudo com uma camada de rigidez e silêncio. Mas o jardim de inverno é onde a semente mais preciosa, aquela que está destinada a se tornar um carvalho, está, na verdade, realizando o seu trabalho mais profundo.
Enquanto os campos ao redor florescem rapidamente e morrem na mesma estação, a semente no jardim de inverno desce. Ela precisa do frio do silêncio. Ela precisa da ausência de luz externa. Ela precisa da imobilidade total para estender as suas raízes até lugares onde ninguém mais alcança. Você é essa semente. O tempo em que você se sentiu esquecido não foi um tempo de abandono. Foi o seu tempo de jardim de inverno. Você não estava estagnado. Você estava criando raízes. Você não estava parado. Você estava se ancorando. Sem esse frio, sem esse despojamento absoluto de tudo o que era superficial, a sua estrutura não teria a força necessária para sustentar o que está por vir na sua primavera. O seu sucesso passado não teria aguentado o peso da sua vocação atual. Você precisava dessa profundidade, e ela só poderia ser conquistada no silêncio daquela estação aparentemente estéril. Este sofrimento que você carregou, esse peso invisível que muitas vezes o fez questionar o seu próprio valor, é o processo necessário de despojamento. O despojamento não é uma punição, é uma purificação. Você está soltando, peça por peça, as armaduras que não servem mais, as opiniões dos outros que não ditam mais o seu valor e as expectativas que foram construídas sobre bases que não eram suas. Você está sendo despido de tudo o que não pertence ao seu novo destino. Quando você percebe que a exaustão que sentia era, na verdade, o peso de tentar carregar uma versão antiga de si mesmo para uma nova realidade, a resistência desaparece. Você para de puxar as cordas que não estão mais presas a nada. Você para de gritar para um público que já se retirou do seu auditório. E no momento em que você solta, no momento em que você para de lutar contra o fluxo da sua própria transformação, você sente, talvez pela primeira vez em décadas, uma paz que não faz sentido lógico, mas que faz todo o sentido espiritual. O ato de digitar essas 3 palavras é o seu selo pessoal, a sua permissão consciente para que a sua nova identidade, forjada durante o seu inverno, seja finalmente reconhecida. O seu espírito sabe que essa prontidão é o que faltava para a porta finalmente se abrir, não pela sua força, mas pela sua entrega. Digite e depois volte para a nossa conversa, porque ainda temos o caminho da clareza total a percorrer. O repouso na soberania não é um ato de passividade. É o ato mais corajoso que você pode praticar agora. Você passou anos acreditando que se parasse de remar, a embarcação naufragaria. Mas a verdade que o seu espírito já reconhece é que você estava remando em direção a uma costa que nunca foi o seu destino. Você estava gastando a sua energia vital, o seu tempo precioso e a sua paz de espírito tentando sustentar estruturas que já não tinham alicerces. Quando você finalmente decide soltar essas cordas, quando você abre as mãos e deixa que o peso caia, algo extraordinário acontece. A embarcação não afunda. Ela começa a ser conduzida pelo fluxo da correnteza correta, aquela que foi desenhada especificamente para o seu propósito. O repouso na soberania é o momento em que você admite que não é mais o capitão solitário de uma jornada que, na verdade, sempre foi guiada por algo infinitamente maior que a sua própria vontade. Você não precisa mais forçar o encontro. Você não precisa mais forçar a oportunidade. Você não precisa mais implorar por um espaço que já lhe pertence por direito de nascimento. Pare de olhar para as portas que foram trancadas. Elas foram trancadas para que você não desperdiçasse o seu tempo em corredores que não levam ao seu lugar. Cada vez que você tentou forçar uma dessas fechaduras, você apenas se feriu, desgastou as suas mãos e acumulou uma frustração que nunca foi parte do seu destino. A paz vem quando você entende que a interrupção não foi uma falha no seu caminho. Foi um desvio providencial para te tirar do caminho errado. Você está aprendendo a descansar na certeza de que, quando o seu tempo chegar, nenhuma força na terra ou abaixo dela conseguirá manter essa porta fechada.
O que é seu está esperando por você em uma frequência de prontidão, e essa prontidão só se alcança pelo silêncio, pelo despojamento e pela aceitação absoluta da soberania que rege a sua história. O esforço próprio é o que te mantém cansado, mas a entrega é o que te mantém firme. Se neste momento você sente que o fardo finalmente está deixando os seus ombros, se o reconhecimento de que você não precisa mais carregar o peso do mundo lhe trouxe um alívio que você não sentia há anos, permita que este sentimento seja um acordo silencioso entre nós. Não o veja como um marcador, não o veja como uma métrica de audiência. Veja-o como a sua assinatura, como a sua concordância espiritual de que o que foi nomeado aqui é a verdade sobre a sua vida. Quando você deixa esse pequeno gesto, você está apenas confirmando que o que foi despertado em você não é algo passageiro, mas algo que você pretende carregar consigo para onde quer que a vida o leve agora. Pense agora em alguém que você conhece. Alguém cujo rosto surgiu na sua mente quase instantaneamente enquanto conversávamos. Talvez seja alguém que carrega um cansaço que não é físico, alguém que trabalha incansavelmente sem nunca colher os frutos que a sua dedicação merece, alguém que mantém um silêncio profundo, observando a vida passar enquanto guarda uma dor ou uma busca que ninguém ao redor consegue enxergar. Essa pessoa não precisa de conselhos, não precisa de teorias, ela precisa de uma confirmação de que não está sozinha nesta caminhada. Ela precisa saber que o tempo dela não foi perdido, mas que ela está também em um jardim de inverno. O rosto que surgiu na sua mente não é uma coincidência, é uma indicação. Envie este conteúdo para ela. Não como um lembrete, não como uma sugestão, mas como um ato de cuidado, uma entrega necessária de alguém que também foi alcançado pela mesma verdade que você acaba de receber. Você é a ponte para que essa pessoa encontre também o repouso que você acabou de abraçar. Antes que este momento se torne uma memória e você retorne às suas atividades, vamos selar este reconhecimento. Não o faça como um pedido, nem como uma esperança distante. Faça como alguém que finalmente compreende o seu lugar no mundo. Digite com a calma de quem não tem mais pressa, com a certeza de quem não precisa mais provar nada para ninguém. O ato de escrever estas palavras é o fechamento de um ciclo de incertezas e a abertura de um portal de clareza que será o seu novo chão daqui para frente. Deixe que os seus dedos expressem o que o seu espírito já aceitou como verdade definitiva. Você já não é mais a pessoa que começou esta escuta. A transformação não aconteceu pelo que você fez, mas pelo que você permitiu que fosse revelado. A jornada a partir daqui é feita de passos firmes, de olhos abertos e de um coração que finalmente encontrou o seu devido lugar. Você está sendo preparado para ser, para viver e para ocupar o espaço que foi desenhado para você desde antes de o tempo ser contado. Sinta a gravidade destas palavras enquanto você as digita. Deixe que o seu ser se harmonize com a declaração que você acaba de fazer para o universo. A partir deste segundo, você não apenas ouviu, você reconheceu, você aceitou, e você se posicionou. O que estava trancado foi solto, não pela sua força, mas pela sua entrega. E a partir de agora, o curso da sua vida segue o ritmo da sua própria verdade. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado, você é o portador de uma frequência que este mundo precisa desesperadamente. Não porque você tenha algo a provar, mas porque você tem algo a sustentar. As suas mãos, que por tanto tempo se cansaram tentando segurar o inalcançável, agora estão livres para receber o que sempre foi seu por direito de nascimento. O esforço deu lugar à confiança e a ansiedade deu lugar à certeza. Você carrega agora a marca de uma transição que não foi feita por mãos humanas, mas pelo sopro constante e silencioso da soberania que nunca dorme. Não olhe para trás para medir o que foi perdido,
pois tudo o que ficou pelo caminho era apenas o peso desnecessário que impediria o seu voo. O caminho à frente é estreito, mas é iluminado por uma luz que não oscila e não se apaga com as circunstâncias externas. O seu propósito não depende das portas que se abriram ou das que permaneceram fechadas, mas da sua capacidade de permanecer fiel ao que foi plantado em seu interior neste tempo de espera. Agora, neste exato instante, tudo ao seu redor começa a se alinhar com a nova postura que você assumiu. O mundo parece o mesmo, as pessoas são as mesmas, mas você habita agora uma dimensão de paz que transcende qualquer compreensão lógica. Você não está correndo para chegar a lugar algum, porque você finalmente entendeu que já está exatamente onde deveria estar. Direcione agora o seu pensamento para fora de si mesmo. Imagine neste momento todas as outras pessoas que, assim como você, estão espalhadas pelos 4 cantos da terra, ouvindo estas mesmas verdades e sentindo este mesmo peso invisível sendo removido de seus ombros. Você não é um ser isolado lutando em um deserto. Você faz parte de um grande movimento. Um despertar silencioso que não precisa de multidões nem de palcos para se realizar. Em cada continente, em cada cidade, em cada quarto, onde alguém agora decide parar a correria e respirar profundamente, esta mesma mensagem está encontrando eco. O que você sente agora é a vibração da unidade, a consciência de que a sua caminhada, por mais solitária que pareça, está conectada a um fio invisível que une todos aqueles que escolheram, acima de tudo, a verdade e o repouso na soberania. Vocês não se conhecem, talvez nunca se encontrem fisicamente, mas a mesma chama que foi acesa em você agora está ardendo em milhares de outros, criando uma rede de luz que não pode ser contida nem explicada. Sinta a força dessa comunhão, a paz de saber que, no silêncio da sua entrega, você está acompanhado por uma multidão de corações que, como o seu, finalmente aprenderam a silenciar o ruído do mundo para ouvir a voz que habita lá dentro. Esta é a sua tribo, o seu povo. Aqueles que, como você, entenderam que o tempo da luta terminou e o tempo da colheita começou. Respire essa unidade, deixe que ela se torne a sua força e saiba que onde quer que você esteja, você é amparado por essa mesma corrente de verdade. O que foi revelado não volta para o vazio, mas cumpre exatamente o propósito para o qual foi destinado. Tudo está em seu devido lugar. Você tem sentido, com uma frequência que chega a ser assustadora, que certas conversas que antes lhe traziam conforto, hoje soam como um ruído distante e sem propósito algum. Não é que o seu amor pelas pessoas tenha diminuído, mas o seu alcance espiritual mudou de patamar. Você agora percebe nuances onde antes via apenas fatos. Aquela sensação de que você está sempre esperando por algo que não consegue nomear é, na verdade, a sua alma ajustando a sua frequência para a próxima estação. O que você vive não é um deserto de ausências, mas uma incubadora de presenças. A exaustão que você carregou por tanto tempo não era sinal de fracasso, mas o peso inevitável de tentar carregar o que já não era mais sua responsabilidade sustentar. Pare de tentar forçar a abertura de janelas que foram lacradas para que você pudesse finalmente olhar para a porta que, agora sim, está sendo destrancada à sua frente. Observe como o silêncio ao seu redor começou a ficar mais denso. Esse não é um silêncio vazio, é um silêncio de preparação. É o som do campo sendo arado para receber a semente que só pode florescer na quietude do seu novo posicionamento. Você está aprendendo, quase sem perceber, a arte de soltar as cordas. Aquela vontade de controlar o resultado, de prever o próximo passo, de garantir que nada saia do planejado, está sendo substituída por uma confiança que você nunca experimentou antes. É uma rendição ativa. Você não está desistindo de nada.
Você está se despojando de tudo aquilo que o impediria de correr a nova carreira que lhe foi proposta. As noites em que o sono se retirou e você sentiu uma inquietação no peito, como se estivesse ouvindo um chamado distante, foram as horas em que a sua fundação estava sendo reforçada. Você não estava sendo punido com o insônia, você estava sendo despertado para o vigia. A sua vida passou por um processo de limpeza profunda, onde as relações que não tinham raiz foram naturalmente removidas pela própria corrente do tempo, e as situações que te prendiam ao passado perderam a força magnética que possuíam. Tudo isso aconteceu para que, neste exato segundo, você pudesse estar aqui, com a mente clara e o espírito aberto, pronto para receber o que o Criador tem reservado desde antes da fundação deste mundo. Deixe que esse reconhecimento firme a sua nova identidade, transformando o que era apenas um sentimento momentâneo em uma convicção sólida e permanente. Ao digitar, você não está apenas enviando uma mensagem, você está ancorando a sua decisão no plano físico, selando o compromisso de não voltar mais aos velhos padrões que por tanto tempo mantiveram a sua essência em um estado de dormência. Deixe que suas mãos expressem o que a sua alma já decidiu. A transformação que você busca não chegará através de um novo esforço, mas através da aceitação do que já foi feito em seu favor. Pare de correr. O que é seu, por direito de herança e por design de destino, já está vindo ao seu encontro, movendo-se exatamente na velocidade necessária para que, quando o encontro acontecer, você esteja pronto para sustentar o peso da bênção. O despojamento que você sentiu não foi uma perda, foi um esvaziamento necessário para que o novo pudesse encontrar espaço onde antes só havia acúmulo de expectativas alheias. E se por um momento você pudesse enxergar a sua própria trajetória através dos olhos de quem desenhou cada curva? A exaustão que você carregou não era falta de fé, era excesso de carga desnecessária. Você tem tentado carregar o futuro nas costas, quando o futuro é uma dádiva que precisa ser recebida, não conquistada. A quietude que agora começa a habitar o seu peito é o sinal de que a sua estrutura finalmente amadureceu para comportar o que está prestes a transbordar. Se algo em tudo o que dissemos aqui tocou o ponto exato da sua verdade, deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não é sobre números ou métricas, é sobre o reconhecimento silencioso de que o que foi dito aqui encontrou morada no seu espírito. Existe alguém, uma pessoa específica, que cruzou o seu pensamento enquanto eu falava. Alguém que você conhece bem, alguém que tem vivido dias de um silêncio pesado, trabalhando arduamente, mas sentindo como se estivesse apenas girando em torno de um eixo que não sai do lugar. Aquela pessoa que parece forte por fora, mas que, no íntimo, está exausta de esperar por uma resposta que parece nunca chegar. Essa pessoa carrega uma fadiga que ninguém mais consegue notar. Envie esta mensagem para ela, não como um conselho, mas como um suporte, uma entrega de paz que você está sendo o instrumento para levar até ela neste momento. Antes de fecharmos este ciclo, há uma declaração que precisa ser feita. Digite agora nos comentários as palavras "Eu sou o escolhido". Não é um pedido, não é uma esperança vaga, é a assinatura de um acordo que foi firmado entre a eternidade e a sua vida. Ao digitar, você está selando o que foi aberto hoje. Você está se posicionando na verdade da sua identidade. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. Neste exato momento, em todos os lugares do mundo, outros como você estão recebendo esta mesma confirmação, sentindo o peso do esforço próprio cair por terra para que a leveza do propósito possa enfim assumir o seu lugar. Você faz parte de um mover silencioso, de uma linhagem de despertos que não precisa de alarde para ser real.
A sua jornada é pessoal, mas você nunca esteve caminhando sozinho. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.